A Arte de Seijun Suzuki, né? Um prazer imenso lançar um dos meus diretores favoritos. A gente lança um Digistack com 2 DVDs que reúne 4, são todas obras-primas na minha opinião, desse mestre da criação visual que é o Suzuki, que é reverenciado pelo Tarantino, né? Tem muitas referências ao cinema dele, o Jim Jarmusch também, tem mais de 1 hora de extras, vários depoimentos especiais bem bacanas. Para quem lembra do Suzuki, que na Versátil a gente já lançou um dos meus filmes favoritos há 2 anos atrás, que era A Marca do Assassino, aquele do assassino da Yakuza, que tinha tesão por cheirar o vapor da panela de arroz a vapor. Né? Então uma das coisas muito loucas, é um filme totalmente absurdo do Suzuki, a estética do absurdo. O Suzuki, gente, ele é um mestre que foi reconhecido posteriormente. Ele começou a filmar na Nikatsu, fazer filme B de baixo orçamento, filme de Yakuza de prostituição e exploitation. Com o passar do tempo, ele começou a ser reverenciado pelos franceses, pelos americanos, e hoje é considerado um dos grandes mestres do cinema japonês e um dos grandes criadores visuais do cinema. E você tem, por exemplo, aqui na caixa, bem representada a obra do Suzuki. 2 filmes de Yakuza e 2 filmes de prostituição, são os 2 grandes temas do Suzuki. Os do Yakuza tem um mais famoso, que é o Tóquio Violenta, o Tokyo Drifter, que é, na verdade, o estilo perfeito do Suzuki. Primeiro, é um filme de Yakuza, em que você é um musical, é um filme todo com cores berrantes, com cenários abstratos. A cena da boate lembra o quadro do De Chirico, para ter uma ideia. Né? Aquelas cores berrantes, tem a sequência inicial, você já vê aquele preto e branco estourado, saturado, com o filme vencido que ele usou, com contraste com colorido. É uma coisa assim impressionante e é muito interessante que ele vai trabalhar com um tema clássico da Yakuza, que é a figura trágica do assassino da Yakuza, aquele que não pode viver um romance, que sempre vai ficar solitário, né? É um filme delirante, assim, que mostra bem que o Suzuki pensava fora da caixa, né? É um filme que cresce também com o tempo. Aí é muito interessante, como contraste na caixa, você tem outro filme de Yakuza que é A Vida de um Tatuado. A Vida de um Tatuado, o Suzuki pega o Ninko Eiga, que é o gênero mais paradigmático, mais tradicional da Yakuza, que é a Yakuza tradicional, e ele vai subverter. Então você tem um filme da Yakuza tradicional, com aquele personagem romântico, aquela coisa toda, só que tem a criação visual do Suzuki, e tem uma das sequências finais mais famosas do cinema japonês, que é a sequência do ataque ao clã inimigo, em que presta atenção no que o Suzuki faz, que é uma coisa visual incrível, assim, é difícil de descrever. Eu não vou descrever para não ser um spoiler, mas presta atenção no que ele faz com o chão, né, onde há o conflito lá entre os mafiosos. Aí nós temos 2 filmes de prostituição. História de uma Prostituta, que aparentemente parece um Suzuki bem contido, né? Na Guerra da Manchúria, Japão e China. Lembra muito Mulheres no Fronte do Zurline, uma mulher, né, que sofre uma decepção amorosa e acaba virando uma prostituta, e aquelas mulheres que vão servir ao exército japonês. Os japoneses mantinham prostitutas para servir sexualmente os seus soldados. Ela passa a ser humilhada por um oficial muito violento e ela se apaixona pelo auxiliar dele, né, pro subalterno. E aí, dentro desse registro realista, teoricamente um drama como, por exemplo, do Mizoguchi, aí começa aquelas sequências delirantes do Suzuki de criação visual. Então, assim, é uma coisa impressionante e tem um dos finais mais impactantes da carreira do Suzuki. Muito legal, gente, tem um extra de 27 minutos em que o Tadao Sato, que é o maior crítico do cinema japonês, ele fala da importância do Suzuki, o próprio Suzuki fala, eu nunca esperava que meus filmes fossem reconhecidos posteriormente. E aí tem o meu favorito da caixa, que na minha opinião é um dos maiores filmes da história do cinema japonês, um dos melhores filmes que a Versátil já lançou, O Portal da Carne. Portal da Carne é um filme de 64, é um filme extraordinário porque é um filme erótico feito como exploitation. O que é exploitation? Tem que aparecer mulher pelada, apanhando, sexo e violência. Então era um filme para fazer isso e o Suzuki subverte todas as regras do gênero, traz o Joe Shishido, que é o ator fetiche dele, né, que estava no Marca do Assassino. E aí você tem o que lá? Japão, mercado negro, pós-guerra, Tóquio em ruínas. Aí você tem um grupo de prostitutas com um código de conduta muito grande e o cenário é todo artificial, antinaturalista, pintado. E o Suzuki começa a fazer aquela coisa, aquela relação entre a carne e as prostitutas que elas se vendem. Aí tem uma sequência extraordinária, violentíssima, aliás, que um personagem traz uma vaca e essa vaca é imolada, em que ele faz uma relação da carne da vaca com a carne das prostitutas. Então é um filme
espetacular em todos os sentidos, visual, mise-en-scène, alegórico, né? É um dos grandes filmes do cinema japonês, gente, é para assistir, ver e rever. E assim, eu gostaria até de usar o design em sala de aula, porque é um grande filme do Suzuki. Então isso encerra a caixa do Suzuki. Aí a gente vai para o quarto mestre do cinema japonês do mês, que é o super pedidos para vocês, Cinema de Kurosawa. O Exclusivo Cultura, 5 filmes em versões restauradas, nunca lançadas no Brasil, um documentário de longa-metragem, 3 DVDs. E o legal, gente, edição limitada com 6 cards. Começa aí pelos grandes filmes aí da Versátil também, já digo. É um prazer imenso lançar. É o Ikiru, Viver, do Kurosawa, né, que é um dos filmes mais queridos dele, né? O melhor Gendai Geki que o Kurosawa fez, na minha opinião, o melhor drama de contemporâneo que ele fez, que é sobre um burocrata, né, idoso, que ele, o que acontece? Na verdade, só vive para trabalhar. Então lembra muito um pouco da fábula do Dickens, por exemplo, uma coisa meio dickeniana. E aí ele descobre que tem câncer, e isso faz ele mudar a vida. O filme foi premiado em Berlim. É um filme que é uma grande interpretação do Takashi Shimura. Todo mundo lembra da parceria do Toshiro Mifune com Kurosawa. E acaba esquecendo que o Takashi trabalhou muito com Kurosawa. E aqui é uma atuação assim visceral, uma das grandes atuações do cinema. E eu destaco muito em várias sequências lindas esse filme, mas a sequência em que ele lembra da relação com o filho. Aquele uso de espaço e tempo é uma coisa assim que quando eu fui rever agora, eu tive que ver 3 vezes. Porque eu não estava acreditando nos meus olhos, que eu não lembrava que era tão bonito. Um grande filme do Kurosawa. Aí no disco nós temos uma mensagem de Kurosawa, é um documentário feito pelo filho dele, que ele reuniu uma série de entrevistas do Kurosawa ao longo da carreira. Esse documentário é inédito, é um documentário de longa-metragem, que é legal porque a gente sempre procura incluir um documentário para contextualizar um pouco o cineasta. Foi por isso que nós incluímos ao invés de incluir um filme aqui. Aí nós temos no disco 2, um filme que é muito injustiçado na carreira do Kurosawa, eu acho que é um grande filme dele, que é o Ralé, o Donzoko, que na verdade é baseado na obra do russo, né, do Máximo Gorki, que também foi adaptada pelo Jean Renoir como Le Bafon. Né, lembra muito a estética, inclusive, lá do Émile Zola, né, que é essa questão de pegar o cotidiano de hóspedes numa pensão miserável, num cortiço. Né? E aí, essa interação das personagens e como ele domina o espaço fechado é muito interessante. Aliás, é um filme que tem esse aspecto teatral muito marcado. E quem defende o filme, gente, no comentário em áudio, eu destaco muito, não deixem de ver. Eu sei que o filme é longo, mas quando puderem, vejam um filme com comentário em áudio de ninguém menos que Donald Rich. Donald Rich é o crítico ocidental que viveu no Japão, conviveu com Ozu, o maior crítico ocidental do cinema japonês. O que ele faz no comentário em áudio, gente, ele dá uma aula para você de graça sobre Kurosawa e cinema japonês, plano a plano, comentando todos os aspectos da produção. Aí tem o Juventude Sem Arrependimento, do início da carreira do Kurosawa. Para nós que gostamos de cinema japonês, eu sou fã, tem uma coisa muito especial, é o encontro do Kurosawa com a Setsuko Hara. Setsuko Hara é a atriz fetiche do Ozu, e ela trabalhando com Kurosawa. É até muito bacana você ver a Setsuko trabalhando com Kurosawa. É um belo filme, não acho que seja um dos grandes filmes do Kurosawa, mas ele está lá em evolução. E tem várias cenas muito bonitas, vale muito a pena. E ele é um filme que está perfeito aqui nessa caixa, em companhia de outro filme também feito na mesma época praticamente, que é Um Domingo Maravilhoso, que é a história de um casal, é muito interessante. Lembra aqueles filmes de casais, lembra o Desencanto do David Lean, é um filme bem interessante do Kurosawa também do início da carreira. Tá? E aí nós fechamos a caixa com um filme que tem até uma relação com o Brasil, é até engraçado falar isso, que é o Anatomia do Medo. Anatomia do Medo é um filme que ele tem que ser visto com Luz de Inverno do Bergman e outros filmes sobre paranoia nuclear, próprios Malditos do Joseph Losey, que a gente lançou na caixa do Sci-Fi. Porque qual que é o tema? O Toshiro Mifune é um homem que é totalmente corroído pelo medo de haver um holocausto nuclear no Japão. Aí ele é um grande empresário, ele tem uma fundição, e ele, na verdade, ele pretende gastar todo o dinheiro para levar a família a comprar uma fazenda no Brasil. Porque para ele, o Brasil vai ser o país que não vai sofrer o holocausto nuclear. Só que a família não aceita. Então é o embate dele com a família e essa paranoia absurda. E o legal, gente, é o Mifune interpretando um homem muito mais velho. E como ele é bom ator, né? Você vê que aquela interpretação dele, como sempre com aquele vigor que só o Mifune tinha, né? E tem um belíssimo final, né? Aquela coisa alegórica. É um grande filme do Kurosawa e é muito bacana ter nessa caixa. E junho será o mês do cinema europeu na Versátil. Teremos o lançamento do Digistack com 2 filmes em 2 DVDs, Cinema Francês, que reúne
Mulheres Diabólicas, do Claude Chabrol, e A Mulher do Lado, de François Truffaut. O lançamento da edição especial do filme Todas as Manhãs do Mundo, de Alain Corneau, com Gérard Depardieu. A caixa, o relançamento da caixa Trilogia da Incomunicabilidade, é um relançamento em tiragem única, que reúne, né, A Aventura, A Noite, O Eclipse, essas 3 obras-primas do Michelangelo Antonioni. E fechando o mês, um exclusivo da Cultura, Edgar Allan Poe no Cinema, volume 2. Um digistack com 4 filmes em 2 DVDs e muitos extras. 2 Olhos Satânicos, do George Romero e do Dario Argento. Histórias Extraordinárias, do Fellini, do Roger Vadim e do Louis Malle. Gato Negro, do Lúcio Fulci. E fechando a caixa, O Corvo, do Roger Corman. Isso aí, muito obrigado e até junho.